Outubro de 1914. Flandres. A névoa baixa cobre campos que parecem tranquilos, mas há algo de errado no ar. Uma cidade medieval chamada Ypres, Ieper em flamengo, vira o centro de gravidade de um continente em colapso. Estradas estreitas, canais, pequenas elevações quase imperceptíveis no mapa. E, de repente, um lugar que pouca gente fora da Bélgica saberia apontar se torna a chave para o futuro da guerra no Ocidente. Não por romantismo, por logística, por portos, por linhas férreas, por um detalhe que aparece repetidamente nos registros oficiais: manter a ligação, segurar a linha, ganhar tempo. E quando todo mundo precisa ganhar tempo, o preço se mede em batalhões que deixam de existir. A primeira batalha de Ypres não é famosa por um grande avanço, nem por uma manobra genial que decide tudo em 2 dias. Ela é famosa porque ali, em semanas de chuva e lama, nasce com clareza a guerra de atrito no fronte ocidental. A guerra em que vencer passa a significar desgastar o inimigo até ele não conseguir mais repor homens, munição e vontade, e ao mesmo tempo não se desfazer por dentro no processo. Nos despachos oficiais britânicos daquele período, especialmente o 4º despacho do Marechal de Campo Sir John French, que sintetiza as operações do BEF em outubro e novembro, o tom não é de triunfo, é de urgência. Movimentos constantes, unidades deslocadas às pressas, linhas mantidas por pouco, decisões tomadas com informação incompleta. A linguagem é cautelosa, mas revela a transição. Não se trata mais de buscar a batalha decisiva napoleônica. Trata-se de impedir um colapso e, se possível, forçar o colapso do outro. E, do lado alemão, relatos oficiais publicados sobre a chancela do Estado-Maior, como a narrativa do combate em Ypres atribuída a Otto Schwing, Ypres 1914, an official account published by order of the German General Staff, também deixam transparecer a mesma realidade. Ataques repetidos, grande consumo de tropas, tentativa de romper para atingir objetivos operacionais que no papel ainda parecem ao alcance, mas que na prática esbarram na resistência e na capacidade de improviso do inimigo. Este vídeo é sobre isso, porque aquela região era estrategicamente vital, como a batalha escalou para um moedor de carne, como reservas foram jogadas uma após a outra até a exaustão, como unidades literalmente colapsaram, e porque o resultado, um impasse consolidado, não foi falta de vitória, mas o nascimento do tipo de guerra que vai dominar 1915, 1916 e 1917. A região de Ypres, para começar, não é importante por ser bonita ou simbólica. Isso viria depois. Ela é importante porque fica no caminho do que os alemães enxergam como a porta para o Canal da Mancha e para os portos que sustentam o esforço aliado: Calais, Dunkerque, Boulogne. Para o Reino Unido, esses portos são mais que pontos no mapa. São a artéria. É por eles que homens, munição, comida, equipamentos e reforços atravessam. Quando as fontes secundárias contemporâneas e as sínteses acadêmicas, como a entrada Ypres Battles of, da 1914-18 online, assinada por Spencer Jones, descrevem a corrida para o mar, o que está em jogo é precisamente isso. Cada lado tenta estender seu flanco norte para contornar o outro, antes que o fronte encoste no mar e congele. Quem chegar primeiro a uma posição dominante não ganha glamour, ganha logística e liberdade operacional. Mas o terreno em torno de Ypres tem um paradoxo. Ele é estratégico por estar perto de eixos de comunicação e por servir como dobradiça entre forças aliadas, britânicas, francesas e belgas. Ao mesmo tempo, ele é ingrato para quem o defende. Pouca elevação, visibilidade limitada, drenagem ruim, estradas que viram lama. Segurar um saliente, aquela protuberância na linha em que você está avançado e pode ser atacado de mais de um lado, significa aceitar um risco permanente. E o saliente de Ypres nasce ali, em 1914, como uma consequência de decisões de tempo curto. Recuar é perigoso, porque abre caminho. Avançar é caro, porque não há força sobrando. Então fica-se. E ficar nesse cenário vira sinônimo de atrito. Quando se lê o despacho do comandante britânico e se confronta com narrativas alemãs e com estudos de historiadores militares, uma coisa aparece como constante: o papel central das reservas. Reserva não é uma palavra abstrata, é um conceito técnico.
Na doutrina e na prática, reservas são forças mantidas fora do combate imediato para serem usadas no momento crítico, para explorar uma brecha, para selar um rompimento, para substituir uma unidade esgotada, para responder a uma surpresa. O problema em Ypres é que ao longo de outubro e novembro de 1914, o momento crítico não acaba. Ele se alonga por semanas. E quando tudo é momento crítico, a reserva deixa de ser reserva, vira combustível. No lado britânico, o BEF de 1914 ainda é pequeno, profissional, com experiência colonial e um núcleo treinado, mas com um limite brutal. Não há massa infinita. O sistema de reposição não está ajustado para perdas na escala continental. Isso aparece de forma indireta em relatórios e compilações oficiais. A dificuldade de manter unidades com efetivos completos, a improvisação de linhas, a necessidade de cooperar com unidades francesas e belgas para cobrir lacunas. O ganhar tempo vira um objetivo em si. No lado alemão, a ofensiva em Flandres busca romper e desorganizar, mas também está presa a um dilema. Cada ataque consome homens e munição. Cada dia sem ruptura permite aos aliados consolidarem posições, cavarem, improvisarem defesas. E aqui aparece a escalada para a batalha de atrito. Como nenhum lado consegue o golpe decisivo, cada tentativa passa a ser mais uma. E com o tempo, o custo marginal explode. Os termos que aparecem em fontes primárias variam, ordens do dia, relatórios, comunicados, mas a linguagem é reconhecível. Em operações de 1914, há ainda uma crença persistente de que vontade e ofensiva resolvem. Ao mesmo tempo, a realidade material do fogo moderno, metralhadoras, artilharia de tiro rápido, fuzis de repetição, observação e comunicações, pune brutalmente ataques frontais. Não é que ninguém sabia disso. Já havia sinais em agosto e setembro. Mas em Ypres, o choque se fixa como sistema. A defesa improvisada, apoiada por fogo concentrado e por posições rapidamente fortificadas, consegue deter investidas repetidas. E então a batalha deixa de ser movimento e vira persistência. Para o público leigo, é importante entender o que significa uma batalha que vira atrito em poucos dias. Em uma guerra de movimento, o objetivo é deslocar o inimigo, tomar cruzamentos, cortar ferrovias, capturar depósitos, cercar. Em uma guerra de atrito, o objetivo é degradar a capacidade do inimigo de continuar combatendo, reduzir efetivos, quebrar a coesão das unidades, destruir artilharia, forçar o consumo logístico em um ritmo insustentável. O problema é que o atrito é bidirecional. Você também se desgasta. Então o cálculo vira uma aposta. Eu aguento mais do que você. Em Ypres, essa aposta aparece no nível operacional como uma sequência de ataques e contra-ataques em um arco que, de modo geral, vai de 19 de outubro a 22 de novembro de 1914, o recorte de datas mais aceito e repetido em compilações acadêmicas e oficiais. A cidade em si, com seus portões e ruínas medievais, é importante como nó de comunicações, mas o combate se espalha por uma constelação de vilas, bosques e cristas baixas, nomes que entram para a história militar porque ali batalhões inteiros são moídos. Polygon Wood, Galluveld, Noni Bosquem, Manning Road. Cada setor vira o setor decisivo por algumas horas, e cada comandante local acredita que, se aguentar até o amanhecer, as reservas chegam. Às vezes chegam tarde, às vezes chegam e são absorvidas em minutos. E aqui entra outro conceito técnico: exaustão de unidades. Uma unidade não colapsa apenas quando perde X% de homens. Ela colapsa quando perde coesão. Quando oficiais e sargentos treinados, o esqueleto da disciplina, caem, quando comunicações falham, quando munição não chega, quando a unidade não dorme por dias, quando o medo vira rotina. Em diários de guerra e relatórios de unidades, e isso é uma marca do gênero documental, há frequentemente um contraste entre a frieza administrativa, posição mantida, baixas, recuo, e o que se deduz por trás: longas horas sobre bombardeio, reorganizações improvisadas, companhias reduzidas a punhados. O ponto-chave é que a primeira Ypres decide algo sem parecer uma decisão. Ela consolida o impasse, não porque ninguém quis vencer, mas porque as condições materiais e as escolhas estratégicas tornam o avanço decisivo improvável. O fronte que vinha se estendendo e tentando flanquear encosta em limites geográficos e logísticos, e uma vez que a linha se estabiliza, cavar se torna racional. Quando cavar se torna racional, atacar se torna caro. Quando atacar se torna caro, os estados precisam mobilizar a economia inteira para sustentar o consumo. É assim que uma batalha regional se transforma em mecanismo histórico.
Vamos costurar isso então pelos subtópicos, sem compartimentar como capítulos, mas mantendo o fio. A importância estratégica da região começa antes de Ypres virar manchete. Ela nasce na lógica da corrida para o mar. Após as batalhas de agosto e setembro, e após a estabilização parcial ao longo do Aisne, ambos os lados buscam o flanco norte para obter liberdade. A costa e os portos não são apenas um objetivo econômico, são um objetivo operacional direto. Para o BEF, a proximidade dos portos de abastecimento e de evacuação é vital. Para a Alemanha, ameaçar esses portos significa ameaçar a sustentação britânica na França e, ao mesmo tempo, ganhar posições que poderiam facilitar operações futuras na costa. Esse raciocínio aparece de forma mais clara não em frases heróicas, mas em como os comandantes descrevem prioridades e movimentos. Proteger linhas de comunicação, manter contato com aliados, impedir penetração. No quarto despacho de Sir John French, um documento oficial que, por natureza, é seletivo e voltado ao público e ao governo, mas ainda assim informativo, a narrativa coloca o BEF em uma postura de resistência ativa, com ênfase em manter a integridade da frente e responder a ataques pesados. Não é um diário íntimo, é um relatório para registro e justificativa. Ainda assim, quando ele descreve o peso dos ataques e a necessidade de segurar, isso é um indicador do que estava em jogo. Do lado alemão, textos oficiais ou semi-oficiais da época e do pós-guerra imediato tendem a estruturar os eventos como uma série de ações coerentes com objetivos operacionais. Ypres, 1914, publicado como relato oficial por ordem do Estado-Maior, carrega um viés institucional, como todo relato oficial, mas tem valor por expor a lógica de ação e o entendimento do que significava romper ali. A leitura cruzada com estudos modernos ajuda a separar intenção de resultado. Intenção de avançar e ameaçar o litoral, resultado de desgaste e fixação. A escalada para a batalha de atrito é visível no próprio ritmo. O resultado, impasse consolidado, é o ponto final e, ao mesmo tempo, o começo de outra guerra. Impasse não é nada aconteceu. Aconteceu a fixação. O saliente fica. A linha endurece. E endurecer significa trincheiras, arame farpado, redes de fogo. O inverno chega. E com ele a percepção, nos governos e nos comandos, de que a guerra não vai acabar no Natal. Essa frase virou clichê, mas o que importa é o diagnóstico. Após Ypres, fica claro que o fronte ocidental não será resolvido por uma única campanha rápida. Agora, para manter o ritmo narrativo, vamos entrar em alguns momentos-chave e explicar como eles ilustram cada subtópico, sempre lembrando que não estamos listando capítulos, mas costurando a escalada. O BEF e seus aliados chegam ao setor com o tempo correndo. A cidade de Ypres, como nó, está conectada a estradas que levam a Menin e a outras rotas importantes. Quando as pressões alemãs aumentam, a reação aliada é uma mistura de planejamento e improviso. Isso é uma característica de 1914. O comando ainda opera com estruturas pré-guerra, mas a realidade do teatro obriga a adaptações. O despacho de Sir John French, ao cobrir o período, reforça que o BEF teve de suportar ataques pesados e manter posições críticas. É um documento que, mesmo sem entrar em detalhes de cada companhia, serve como marco de como o alto comando britânico descreveu o que ocorreu e o que considerou essencial. A partir daí, a batalha se torna uma sequência de crises. Um setor cede algumas centenas de metros, imediatamente há contra-ataque para recuperar uma crista ou uma vila. Em um mapa isso parece pequeno, em termos táticos é enorme. Cada crista baixa é observação, cada vila é abrigo e ponto de referência, cada bosque é cobertura, mas também armadilha. A artilharia cada vez mais decide o ritmo, não porque ganha sozinha, mas porque define onde a infantaria pode existir. Esse é um ponto técnico importante. Artilharia e infantaria em 1914 ainda estão ajustando sua integração. A guerra de movimento esperada exigia outro tipo de coordenação. Em Ypres, a necessidade de barragens, de apoio imediato, de observação e de correção de tiro se torna evidente. A artilharia precisa de munição. Munição precisa de estradas. Estradas estão sob fogo. Logo, o ciclo se fecha. Essa interdependência é a essência do atrito.
E então vem o emprego de reservas como moeda da batalha. Quando uma unidade em linha é destroçada, não se pode esperar que ela se recupere. É preciso substituir, mas substituir significa puxar uma reserva que talvez fosse necessária para outro setor. Cada decisão local tem efeito em cascata. É por isso que, em batalhas como Ypres, os relatos oficiais e os estudos posteriores frequentemente descrevem uma sensação de pendular. A linha quase rompe, é selada, quase rompe de novo, é selada de novo. A exaustão não é só física, é institucional. Em novembro de 1914, ambos os lados começam a sentir que a sangria está produzindo unidades que não têm mais o mesmo rendimento. Em termos historiográficos, esse ponto é analisado por diferentes lentes. Uma interpretação mais tradicional, muito presente em histórias oficiais e em narrativas militares clássicas, enfatiza liderança, coragem e decisões táticas. Segurar por pouco, momento crítico, unidades decisivas. Essa abordagem é útil para entender o encadeamento de ações. Uma segunda interpretação, mais material e estrutural, comum em estudos do século XX e XXI, enfatiza a logística, produção industrial e capacidade de reposição. Aqui, Ypres é menos batalha de heróis e mais momento em que a guerra revela sua exigência industrial. Uma terceira interpretação, ligada à história cultural e da memória, observa como Ypres se torna símbolo e como isso retroage na forma como a batalha é lembrada. Certos episódios são enfatizados, outros apagados. Narrativas nacionais moldam o que Ypres significa. O que é mais aceito hoje, na síntese acadêmica, é um equilíbrio entre as duas primeiras com atenção à terceira. Reconhece-se a importância das decisões e do desempenho tático, mas entende-se que o resultado maior, o impasse e a guerra de atrito, deriva de condições estruturais, densidade de fogo, capacidade de fortificação, limites logísticos e ausência de superioridade decisiva em um ponto que pudesse ser explorado. Para dar concretude a perdas e colapso de unidades, sem inventar citações literais, o caminho correto é descrever o tipo de evidência que existe. Diários de guerra britânicos, preservados em séries como WO95, The National Archives, e acessíveis por plataformas digitais e projetos de digitalização, registram diariamente posições, baixas e movimentos. Esses diários não são memórias literárias, são registros operacionais. É ali que você vê, por exemplo, como uma unidade reorganiza linhas após baixas, como relata a falta de munição, como registra que uma companhia foi reduzida a um efetivo mínimo. Do lado alemão, Kriegstagebücher, diários de guerra, e arquivos militares regionais e federais, como o Bundesarchiv e arquivos estaduais, contêm Findbücher, inventários, e em alguns casos, documentos digitais ou referenciados, mas o grau de acesso online varia bastante. Quando não se consegue um KTB específico já digitalizado, o procedimento é usar a. narrativas oficiais alemãs publicadas, b. estudos acadêmicos baseados nesses arquivos, e c. catálogos de arquivo para demonstrar existência e localização dos fundos documentais. Essa diferença de acesso é importante para o rigor. O lado britânico tem hoje uma pegada digital mais fácil para o público geral. O lado alemão muitas vezes exige pesquisa em catálogo e por vezes acesso presencial ou via serviços de reprodução. Isso não invalida, apenas muda o tipo de prova disponível no roteiro com links diretos. Voltando ao fluxo da batalha, conforme outubro avança, as tentativas de ruptura se intensificam. O terreno em torno de Ypres oferece linhas de avanço previsíveis, estradas e cristas, e por isso a defesa consegue antecipar. Cada ataque, ao ser canalizado, encontra fogo concentrado. Isso é uma característica que a historiografia destaca. A guerra moderna favorece a defesa quando a ofensiva não tem meios suficientes para romper e explorar. Em 1914, esses meios, doutrina, coordenação, comunicações, quantidade de artilharia pesada e munição, ainda não estão no patamar que se verá depois, e mesmo depois, o custo continuará enorme. A batalha de atrito se confirma quando, após semanas, o resultado territorial é pequeno quando comparado ao custo humano. E é nesse ponto que o impasse deixa de ser uma palavra neutra e vira um diagnóstico. A frente estabilizou porque ambos os lados chegaram a um equilíbrio terrível entre capacidade de atacar e de defender, equilíbrio que não é estático, mas que exige um consumo contínuo de recursos. Esse consumo se conecta diretamente à economia de guerra. Em 1914, muitos governos ainda operam com estruturas de paz, mas quando batalhas como Ypres mostram que a reposição de munição e homens precisa ser massiva e constante, o Estado precisa intervir mais na produção, no transporte, no recrutamento. Esse é um conceito técnico que vale explicar. Economia de guerra é a reorganização da capacidade produtiva e financeira do país para sustentar o esforço militar. Ela envolve contratos, controle de matérias-primas, mobilização industrial, ampliação de fábricas, padronização e, especialmente, a capacidade de produzir munição em escala.
Ypres não é a batalha que cria a economia de guerra, mas é uma daquelas que tornam inevitável a mudança de mentalidade. E no plano diplomático, embora Ypres seja principalmente um evento operacional, ela tem efeito de percepção. Uma guerra que parecia passível de decisão rápida se mostra longa. Isso altera como aliados calculam compromissos, como neutros observam e como populações absorvem o custo. Esse tipo de impacto aparece menos em diários de combate e mais em comunicados, debates parlamentares e imprensa, fontes que podem ser mobilizadas em bureau e contextualização. No fim, a primeira Ypres não entrega um vencedor no sentido clássico. Ela entrega um fronte consolidado, com o saliente de Ypres como ferida aberta. Do ponto de vista britânico e aliado, impedir a ruptura alemã em direção aos portos é um sucesso estratégico defensivo, ainda que caro. Do ponto de vista alemão, a falha em alcançar objetivos operacionais na costa e em romper a frente no norte é um limite real, e a batalha cobra um preço alto. E aqui vale um mini gancho final, para manter retenção. O mais assustador não é o que acontece em Ypres em 1914, é o que Ypres promete. Se em 1914, com exércitos ainda se adaptando, já se produziu esse nível de perda e fixação, o que acontece quando em 1915 e 1916 os estados aprenderem a produzir mais munição, construir mais arame, cavar mais fundo e coordenar mais fogo? Ypres é o prenúncio do que virá. Mas para fechar este vídeo com rigor, é preciso deixar claro o que sabemos por documentos e o que é síntese interpretativa. Sabemos por despachos oficiais britânicos do comandante-em-chefe que o período de outubro-novembro envolveu combates intensos na região de Ypres e que a linha foi mantida sob forte pressão. Isso está no 4º despacho de Sir John French, preservado e reproduzido por repositórios que compilam os despachos. Sabemos por narrativas oficiais alemãs publicadas por ordem do Estado-Maior que a batalha foi tratada como parte de um esforço operacional no norte e que houve ataques pesados. Isso aparece em Ypres, 1914, Schwink, disponível em domínio público em alguns repositórios. Sabemos por sínteses acadêmicas revisadas por pares e enciclopédias especializadas como a 1914, 1918 online, que a primeira Ypres é interpretada como parte do processo de estabilização do fronte e do nascimento do saliente, com enorme custo humano e impacto na forma da guerra. E sabemos por registros operacionais, diários de guerra, preservados em arquivos nacionais, que o combate cotidiano foi marcado por desgaste contínuo. Embora neste roteiro eu esteja descrevendo o tipo de evidência e os repositórios, sem fabricar citações literais específicas de um diário que eu não esteja reproduzindo palavra por palavra. Essa é a diferença entre rigor e dramatização vazia. A história é suficientemente dramática quando a documentação é levada a sério. No último minuto, a imagem que fica é simples. Um mapa do norte da França e Bélgica, linhas que se encostam no mar e um saliente ao redor de Ypres. Não é um ponto turístico, é um problema militar congelado no terreno. E quando a guerra congela, ela não para. Ela cava, produz, consome, até alguém quebrar. E é por isso que a primeira Ypres importa. Porque ela não termina com uma bandeira no alto. Ela termina com o mundo entendendo que a guerra moderna, quando não é resolvida rápido, vira máquina.